Olá, me chamo Fernanda Freitas Cazun, sou aluna do IFC Campus Camboriú, do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Eu, Ana Regina Batista dos Santos, Fernanda Espíndola Assunção Basto, Diego Fincato, Leonardo Talavera Campos e Cláudia Damo Bertoli desenvolvemos o projeto em relação à germinação de sementes e desenvolvimento de microverdes em diferentes substratos. Nesse vídeo, iremos explicar o que se trata o tema e o porquê o escolhemos. Além disso, relatar como foi conduzido o experimento e quais os dados que foram obtidos nele. A agricultura brasileira e mundial vem se adaptando às novas tecnologias e adequando os seus métodos de produção a esta nova era de sustentabilidade e a demanda do mercado por inovações. Houve um aumento expressivo na produtividade quando comparamos a produção de alguns anos atrás com a produção do nosso atual momento. À medida que essas novas tecnologias surgem, o meio agrícola busca inseri-las no seu mercado, que se encontra cada vez mais exigente. No cenário agronômico, surgem os microverdes, que são plantas em estágio inicial de desenvolvimento, também denominadas de plantas prematuras, e que possuem um alto valor agregado. São plantas melhoradas geneticamente para que expressem inúmeros benefícios, como sabores exóticos, possibilidade de uso na gastronomia gourmet e principalmente um alto valor nutricional, chegando a ter 40 vezes mais nutrientes que os vegetais adultos. Para a produção dos microverdes, é necessário que haja um bom substrato que supra as necessidades iniciais de desenvolvimento da planta, um ambiente climático adequado, manejo de irrigação preciso e demais tratos culturais para a obtenção de uma boa produtividade na produção dessas plantas jovens. Os experimentos foram conduzidos no Instituto Federal Catarinense Campus Camboriú. Utilizamos vasos de poliestireno de 200 ml para realizar o plantio de sementes de microverdes da cultura da beterraba, nos seguintes substratos: papel toalha, areia, casca de arroz carbonizada, substrato comercial, cujos componentes estão citados ao lado, e vermiculita de estrutura fina. Feito o plantio, todos os tratamentos foram distribuídos aleatoriamente e colocados em bandeja de alumínio, compondo um experimento em delineamento completamente casualizado. Foram feitas 4 repetições de 20 sementes cada, totalizando 80 sementes por tratamento. Esse experimento foi desenvolvido em casa de vegetação com sistema de irrigação por float, cuja água é adicionada na bandeja e os vasos são furados para que o substrato absorva. Foi mantida a uma temperatura aproximada de 27 graus Celsius e 97% de umidade relativa. O experimento foi implantado no dia 11 de 11 de 2021 e os dados verdes foram coletados em 23 de 11 de 2021. Após a coleta dos dados verdes, o material foi embalado em saco Mundo 2 e submetido à estufa com temperatura entre 50 e 55 graus Celsius, até que a massa permanecesse constante. Quando então os dados secos foram coletados, as variáveis analisadas foram massa fresca da parte aérea, massa fresca da raiz, massa seca de parte aérea e massa seca de raiz. Após a coleta dos dados, foram digitados e repassados para o professor Leonardo proceder à análise estatística, que foi realizada com software. A variável massa seca de raiz apresentou homogeneidade de variâncias e normalidade de resíduos, tendo sido submetidas à análise de variância tradicional e ao teste de Tukey de comparação de médias. Na tabela, podemos observar que os tratamentos 3 e 4 não podem ser considerados diferentes, assim como os tratamentos 4, 1 e 0 também não podem. No entanto, o tratamento 3 difere estatisticamente dos tratamentos 1, 0 e 2. Se olharmos em valores absolutos, podemos ver que a média do tratamento 3 é maior do que as outras, podendo ser um indicativo de que, com o maior número de repetições, possa ser detectado diferenças significativas. Para as variáveis restantes, sendo elas massa seca parte aérea, massa fresca raiz e massa fresca parte aérea, os testes alertam que não apresentam normalidade de resíduos e ou homogeneidade de variâncias, não podendo ser analisados pelos testes tradicionais. Submetidos ao teste de Kruskal-Wallis, não foi possível detectar diferenças significativas entre os diferentes tratamentos. Também, neste caso, o maior número de repetições poderia ser uma alternativa. Embora os resultados não tenham sido tão evidentes no quesito substrato, ela nos trouxe aprendizagem na dinâmica de uma pesquisa e também sobre microverdes. Esperamos que ela contribua para o meio científico e também para os produtores. Obrigada pela atenção.